Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou o auxiliar Eliedson Firmino, segundo superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 10, que tem como título a expansão da igreja. Nosso textuário diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, 4 e 5. Nossa verdade prática nos diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 8, de 1 a 8 e de 12 ao 15. Né? Então, meus irmãos, chegamos a essa lição número 10, com esse título, a expansão da igreja, né? Lembrando que já estudamos a lição de número 8, que era a lição que falava que a igreja em Jerusalém era uma igreja que enfrentava os seus problemas, né? Que ali nós vimos, né, a escolha ali dos diáconos, né? E entre eles estava um diácono por nome de Estevão, que estudamos sobre a vida desse diácono, a lição passada, a lição do domingo passado, a lição 9, que tinha como título Uma Igreja que se Arrisca, né? Então, esse diácono, por nome de Estevão, né, não só se prendeu ao serviço de diaconia, ao serviço, né, mas ele também anunciava e pregava Cristo. E por causa da sua fé, da sua defesa da fé, ele teve sua vida ceifada. Ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Então, a partir da morte de Estevão, a gente vai ver que a igreja em Jerusalém, que estava até então apenas focada na pregação do evangelho em Jerusalém, começou a se expandir, né? A igreja começou a ficar dispersa através da perseguição que a igreja enfrentava naquele momento, né? Com a morte de Estevão, muitos cristãos começaram a se espalhar pelo texto aqui de Atos 8, né? Pela Judéia e Samaria. E a gente vai ver aqui, temos como objetivos aprender nessa lição do número 10. A gente tem como objetivo apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão, contribuir para a expansão da igreja primitiva. Também expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E, por último, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular novos convertidos. Já indo para a introdução, diz assim: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1 e 8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e não tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Então aqui, só pela introdução, a gente já vê que a igreja, ela não temia e não teme a perseguição, né? Então, a igreja que passava por aquele momento, né, começando ali, a gente já vê desde o seu início, a igreja já estava sendo perseguida, a gente já estudou lições onde os discípulos ali foram presos, né, iam para as sinagogas, eram interrogados, né, mas a igreja nunca deixava de pregar. Ali, quando os discípulos foram presos, que receberam ordens para não pregar mais, não falar mais sobre Jesus, eles não temeram, eles continuaram, eles iam pregando o evangelho. E chegando, né, ali naquele momento crucial, que foi a morte por apedrejamento daquele diácono por nome de Estevão. Então, a partir dali, a igreja começava a viver um novo marco, né, na sua história. Então, com a morte de Estevão, muitos ali começaram a se espalhar
se expandir por toda aquela redondeza. Então a igreja começava a viver ali um novo momento, né? Então, como diz aqui o texto da introdução, né? Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. E a circunstância foi aqui a morte de um dos seus discípulos, né? Ali do diácono Estevão, né? E com aquela morte, né? Que acho que todos ali pensavam, agora a igreja vai acabar, a gente agora não só prendeu, mas agora a gente matou um deles, a igreja ali, pensavam eles que a igreja ali ia sucumbir, iria acabar, iria encerrar suas atividades. Mas pelo contrário, Deus usou isso como um propósito para a igreja cumprir o seu mandato ali, quando Jesus fala em Atos 1:8, que a igreja deveria pregar não somente em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ali estava ali iniciando o cumprimento dos propósitos, né, e do ide de Cristo, né? Jesus disse que ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja ainda estava ali muito presa em Jerusalém, na pregação do evangelho. A gente vê que a igreja estava crescendo de maneira absurda, né? Ali desde do Pentecoste, quando Pedro, né, prega a palavra, que ali muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Depois, naquele momento ali, que eles sobem, ali a cura daquele coxo na Porta Formosa, também muitas almas estavam se rendendo, e a igreja só crescia, mas ainda estava muito ligada somente ali em Jerusalém, né? Então a gente vai ver que a partir de agora, desse momento, né, que a igreja se expande, né, a igreja sai dos muros de Jerusalém para pregar a Cristo em outros lugares, né? Então agora a gente vai ver tópico por tópico, né, estudar essa lição maravilhosa. O tópico 1 tem como título a igreja diante da perseguição, né? O subtópico 1 diz assim: embora perseguida, não fragmentada, né? Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que naquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacada que mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Então o termo fragmentar, né, fragmentada significa algo que está dividido, né, em diversas partes, quebrado, né, separado. Mas a gente vê aqui que a igreja estava apenas separada, de maneira, vamos dizer assim, geográfica, né? Muitos foram dispersos para diversos lugares, mas a igreja não estava acabada, a igreja estava unida em um só propósito, né? Então diz aqui, ó, que muitos foram dispersos, né, para Samaria, para a Judéia, exceto os apóstolos. E os apóstolos, né, nem por isso, né, por não ter sido dispersos, eles não sofreram perseguições. Pelo contrário, eles estavam sendo muito perseguidos. Mas agora, não somente os apóstolos, mas também a todos os que se diziam cristãos, todos que falavam de Jesus, estavam agora sendo perseguidos. Então foi preciso que esse povo se espalhasse, saísse ali de Jerusalém. Mas os discípulos ali, os apóstolos, ficaram em Jerusalém, porque precisava deles ali naquele momento, né? Porque a igreja, meio aquela perseguição em Jerusalém, precisava dos apóstolos ali em Jerusalém, né? Então diz aqui, ó, que eles ficaram em Jerusalém porque a igreja sofreu uma pressão grande, né? Então a igreja estava precisando da presença deles ali. Mas o interessante aqui no finalzinho do texto diz assim, ó, mesmo perseguida e dispensada, a igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou unida e forte. Então aquilo que parecia, né, até meio, a gente achar que é meio controverso, dizer como é que a igreja se espalha, se expande, mas não se fragmenta ao mesmo tempo, né? Ela não se desorganiza, né? Porque não houve um tempo para um plano, não houve ali, não teve como traçar planos de sentar e conversar. Não, ali a igreja, quando foi perseguida, a igreja de repente já começou
a se dispersar, né? Os irmãos ali estavam indo para cada lado, mas a igreja, né? Isso somente através do poder que há no Espírito Santo consegue fazer isso. A igreja, mesmo dispersada, não se desorganizou. Por quê? Porque ela estava unida e forte em um só propósito, que era o reino de Deus. Né? A igreja em luto, subtópico 2. Né? A igreja, a narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra kopetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que os cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Ou seja, a igreja estava vivendo um momento de luto. Né? Um dos seus estava ali e foi morto. Né? Então a igreja estava pranteando, estava chorando, estava vivendo um luto. Né? Então estava vivendo um luto. Mas o subtópico diz, mas não desesperada. Né? O fato que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e as lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isso não calou, nem tampouco impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Ou seja, a igreja, embora de luto, né, embora chorando, embora triste, embora enterrando, né, sepultando um dos seus, a igreja não desanimou, a igreja não se desesperou. Ou seja, ali poderia muito bem os irmãos, ali, aquele povo ficar desesperado, né, se preocupar com sua própria vida, temer e não conseguir mais avançar no propósito que era levar Cristo às pessoas. Mas, pelo contrário, eles já estavam em luta, eles estavam tristes, mas eles não estavam desamparados e nem desanimados. Eles continuaram no propósito de levar Cristo a todos. Né? Então, a igreja aqui estava em luto, né? Mas não estava desesperada e nem desmotivada. A morte de Estevão não abalou a igreja ao ponto de fazer ela parar, mas ela somente avançou. A igreja cresceu mais ainda. Né? Então, aqui o tópico 2 fala que é a igreja que evangeliza. Né? O subtópico 1 diz assim, evangelização centrada na palavra. Né? Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não paravam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Ou seja, a gente estudou uma lição, né, a lição número 3, que dizia que era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Né? Ou seja, a igreja primitiva ali, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que era fiel à palavra. Né? Ela tinha tudo, a sua vida era centrada na palavra e as suas pregações. Né? Então a igreja aqui, diz o texto que eles andavam dispersos, mas eles tinham um foco que era levar e anunciar a palavra. Eles não perderam o foco, eles não saíram desse propósito, que era levar a palavra até as pessoas. Né? Então a igreja de Jerusalém era focada na palavra de Deus, que devemos também ser assim, focados somente na palavra, focados, centrados na palavra de Deus, levar a palavra, as boas novas de salvação às pessoas. Né? Então diz que ela tinha uma fidelidade, ela era fiel à mensagem do reino. Né? A gente viu que os apóstolos, né, ali quando foram presos, ali no início, foram interrogados, né, houve ali até como se fosse uma negociação, tentaram negociar, mas eles não
negociavam a sua fé. Eles diziam que não iriam dar ouvidos àquelas pessoas que forçavam, que perseguiam, porque o foco deles era a palavra de Deus, né? Subtópico 2 diz assim: evangelização centrada em Cristo, né? Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso. E ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Quaisquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia, né? Porque é a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na palavra de Deus. Ou seja, aqui Filipe, né? Esse Filipe aqui que fala no texto não é o Filipe apóstolo, né? Mas é o Filipe diácono, né? Ali um dos 7 escolhidos, né? Inclusive ali no texto quando fala, é o segundo nome a ser citado, né? O primeiro que se cita é Estevão, né? Que foi o primeiro mártir, o diácono Estevão, e também aqui o diácono Filipe, que também, assim como Estevão, não ficou preso somente ao serviço de diaconia, né? Mas de evangelização. Filipe, a ser disperso ali, ele foi para Samaria, né? Então ali a gente já vê o evangelho já chegando ali a pessoas que, vamos dizer assim, eram até inimigos do povo de Israel, né? A pessoas que estavam ali, embora próximos geograficamente, mas estavam distantes por conflitos étnicos, religiosos, ali diversos conflitos separavam os judeus dos samaritanos. Mas Filipe vai a Samaria e leva a pregação, e ele não pregou outra coisa senão a Cristo crucificado. Então, eu lembro da passagem de Paulo, escrevendo ali a carta, né, 1 Coríntios 2:2, que ele diz assim, ó: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Então, ali Paulo, né, ele fala que a pregação dele, o que ele levava às pessoas era Cristo e Cristo crucificado. Então, como diz aqui o texto, a nossa pregação tem que estar centrada em Cristo, na cruz, porque sem ela a nossa pregação é vazia. Se nossa pregação, se nossa evangelização não tiver Cristo, não tiver a cruz, essa pregação se torna vazia. Então, por que, vamos dizer assim, teve tanto êxito a Filipe naquela missão ali em Samaria? Porque teve muitos milagres, muitas conversões, porque o que converte verdadeiramente é a pregação da palavra, a palavra. E Filipe diz aqui o texto que não priorizava, não devemos priorizar a estratégia, por mais que seja bom ter estratégia, né, de ter muitas, vamos dizer assim, estratégia é bom, mas se não tiver Cristo, se não tiver a palavra, nada disso vai ter êxito. Por quê? Porque o sucesso, né, da pregação, as pessoas vão se converter quando nós levarmos a palavra genuína de Cristo, né, que é o que? Cristo crucificado, né? Cristo ressurreto, né? Que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então está aqui, Paulo também escrevendo, né? Também em 1 Coríntios 9,16 diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, Paulo, né, ele sabia que pregar o evangelho, falar as boas novas de Cristo, ele não tinha do que se gloriar, porque ele estava apenas cumprindo uma ordem, porque falar de Jesus, pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação a todos, é mais do que nossa obrigação. É o ide de Jesus, é imperativo, ou seja, é uma ordem de Cristo para todos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então aqui a palavra estava avançando, né?
A igreja estava se expandindo, já estava aqui em Samaria, né? Filipe leva a palavra, leva a Cristo aos samaritanos e muitos ali estavam se convertendo, né? Muitos estavam crendo em Jesus, né? Então, o último tópico da nossa lição, ela fala o seguinte: a igreja que dá suporte à evangelização, né? O suporte da igreja, né? Primeiro, a gente vai ver o que é suporte, né? Suporte é o ato de dar apoio, né? De sustentar, né? Dar assistência, né? A alguém ou a algo, né? Então a igreja aqui, ela dava suporte, né? Dava suporte à evangelização, né? O subtópico 1 diz assim: o suporte da igreja, né? No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair de fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realiza. Ou seja, a igreja, né, ali naquele momento, quando Filipe vai a Samaria, né, que está ali anunciando que muitos já estavam se convertendo, a notícia chegou até os apóstolos ali em Jerusalém. E ao saberem, né, dessas notícias, eles logo trataram de enviar 2 dos apóstolos, né? Aqui diz que Pedro e João foram enviados para dar suporte, para ajudar, né? Para dar assistência ali a Filipe, ali em Samaria, para dar sustento àquele trabalho que estava se iniciando, né? Então a igreja tem que dar suporte, né? Não adianta mandarmos missionários, não adianta enviarmos pessoas para a missão de evangelização se não tiver suporte, né? Tem que ter suporte, né? É uma frase que diz que a missão é feita dos pés dos que vão, dos joelhos dos que oram e das mãos dos que contribuem. Então, essa contribuição, ela é desde, vamos dizer assim, desde da oferta missionária, né? Mas também é de quê? É das orações, né? É de você se preocupar, de você, a igreja, entrar em contato com os missionários, com a família missionária, procurar saber como está sendo feito o trabalho, ajudar no suporte, seja de qualquer maneira que eles estejam precisando, né? Mas a igreja tem que dar esse suporte, né? Precisa-se desse suporte, né? Então, a igreja aqui, né, a igreja primitiva, né, os apóstolos tinham essa preocupação, eles davam suporte, né? Assim como também o missionário Paulo. Se a gente vê, Paulo ele evangelizava, ele pregava, mas ele dava suporte, ele todo tempo estava ali. A prova disso são suas cartas, né? As epístolas, né? As epístolas que Paulo enviava era esse suporte, né? Ele exortava, ele orientava, né? Ele procurava saber como estavam aquelas igrejas que ele havia ganho para Cristo, né? Então ele tinha toda a preocupação, ele enviava pessoas para tomar conta daquelas igrejas, né? Pastores, e orientava, né? A gente vê as cartas pastorais de Paulo. Por quê? Porque ele tinha uma preocupação em dar suporte à evangelização, porque não adianta uma evangelização sem suporte, né? A evangelização não se sustenta sem esse suporte, né? Então, o subtópico 2 diz assim: a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Este texto mostra que, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizados nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Ou seja, não basta apenas pregar, anunciar Cristo, ter o suporte, mas não ter o ensino, o discipulado. Ou seja, é preciso o discipulado. Se a gente vê um agricultor, né, quando ele vai fazer o plantio, né, aí a gente vê aqui a questão da evangelização, ele não espalha sementes
num lugar só. Ele não só coloca as sementes em um só lugar. Ele espalha todas as sementes, ou seja, o evangelho precisa ser espalhado, precisa ser divulgado a todos. Mas após essa semeadura, para haver a colheita é preciso o quê? O cuidado com a terra. Né? O cuidado, ele vai lá, ele cuida, ele tem todo sobre aquele cuidado, ele protege ali aquela terra, né? Dos animais, de diversas pestes, de diversas coisas. Ou seja, é preciso cuidar. E como cuidar? Né? Como cuidar? Com discipulado. O discipulado é cuidado. Né? É preciso discipular, é preciso ensinar. Né? Então é muito importante na igreja, né? Ter o discipulado. Né? Eu nasci em um lar evangélico, né? Não participei de discipulado, mas eu fui discipulado através da escola bíblica, que é também um discipulado. Eu participei desde a minha infância, de todas as faixas etárias, de todas as classes, né? Eu participei. E hoje, né? Eu tenho uma base boa. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu fui aluno de escola dominical. Então é muito importante, né? Incentivar os membros a participarem da escola bíblica, incentivar a participar os novos convertidos do discipulado, né? Então a igreja aqui precisava, né? Então aqui eles não só deram suporte, né, aos novos convertidos ali de Samaria, né? Diz aqui o texto, mas eles também foram lá, né? Os apóstolos ao irem lá, eles começaram a discipular esse povo, né? Anunciando o quê? Falando sobre a iniciação cristã, né? A conversão, o batismo, né? E falar também sobre o batismo no Espírito Santo, né? Então isso é muito importante, essa questão de discipular, como também Paulo era um discipulador, né? Paulo era discipulador, né? Então, o subtópico 3, né? O subtópico 3 é o nosso último ponto da lição, que diz assim: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutar da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Ou seja, sem o Espírito Santo, sem o batismo, sem eles receberem o Espírito Santo, o discipulado estava incompleto. Então nós temos que anunciar, temos que incentivar, mostrar às pessoas que há o Espírito Santo, que há o batismo no Espírito Santo. Ou seja, não adianta falar toda a doutrina sem falar na doutrina do Espírito Santo, sem anunciar o Espírito Santo a todos, né? A gente vê que o profeta, né, precursor de Cristo, João Batista, ele pregava, ele anunciava, falava de conversão, as pessoas se convertiam, né? Ele batizava nas águas, mas ele anunciava, que ele dizia, né, que ele batizava com água, né? Mas iria chegar um Cristo que batizaria com fogo. Ou seja, ele anunciava ali o batismo no Espírito Santo, que veio se concretizar ali no dia de Pentecostes. Então, é muito importante isso para a igreja, né? Então, a gente chega aqui ao final dessa lição, né, vendo a importância da evangelização, de levar Cristo até as pessoas, né, do suporte, né, do discipulado e também de falar, né, de mostrar o Espírito Santo, né? Então, a conclusão diz assim: nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição da igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Este é o exemplo que devemos seguir. Então, concluindo a lição, né, a gente conclui, né, que o evangelho precisa ser anunciado, as boas novas de salvação precisa ser mostrada às pessoas, né, mas por que o evangelho cresceu? Porque a igreja se expandiu, né, em meio a um momento tão difícil da igreja, porque perseguição não para a igreja, perseguição só faz a igreja crescer, se expandir, né?
aquelas pessoas que mataram Estevão, pensando que a igreja estava acabada, que a igreja iria ali ter seu fim, pelo contrário, a igreja começou a crescer, a igreja começou a se expandir, né? Então o propósito de Deus foi esse, né? Deus, né, daquela morte de Estevão, usou aquilo para fazer a igreja, né, crescer cada vez mais. Mas como é que a igreja cresce? Com foco, né, na palavra de Deus, né, e a cruz de Cristo, né? Sem Cristo e sem a Bíblia, a igreja jamais cresce, né? A palavra de Deus só cresce, a palavra de Deus cresce, e as pessoas, a igreja vai crescer através de quê? Da palavra de Deus, de Cristo crucificado. Eu separei aqui um texto, né, um texto que fala, está aqui em Coríntios, né, 3, do 6 a 8, né, que foi uma questão ali, o que faz a igreja não crescer? Né? O que? A gente viu que a igreja estava, vamos dizer assim, separada fisicamente, a igreja ali naquele momento separou-se fisicamente, geograficamente, mas a igreja permaneceu unida. Né? Então, eu vou falar aqui da igreja de Corinto. Né? A igreja de Corinto foi ao contrário, a igreja estava unida geograficamente, mas estava dividida. Ela estava dividida, estava separada. Né? A gente vê pelo texto de Coríntios 3, de 6 a 8, que diz assim, que eles estavam ali numa disputa. Né? Uns diziam que era ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Cefas, de Pedro, né? E outros diziam que era de Cristo, ou seja, havia uma divisão. Né? Havia uma divisão na igreja de Corinto. Mas Paulo, Paulo ele escreve, né? Ele diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, Paulo cuidou dessa questão. O que faz a igreja não crescer, o que faz a igreja ficar engessada é divisão dentro da própria igreja. Ou seja, não sou eu, não é o irmão fulano, o irmão ciclano. Ou seja, nós somos apenas um, porque não somos nada, nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a igreja vai crescer, o reino de Deus vai chegar até as pessoas quando nós permanecermos unidos num só propósito, que é levar a palavra de Deus a todos. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que tenhamos, né, quem puder ir, vá à aula presencial e tenha uma boa aula, em nome de Jesus. Amém.